Programa Lente Aberta, apoio Armazene Baggio, guarde tudo o que você quiser aqui, 3229-0038 e Box 101, o mundo da tecnologia ao seu alcance, 999-831404. Olá, meu nome é Ney Herman, muito obrigado por permitir que eu entre em sua casa neste momento. Está começando mais uma edição do programa Lente Aberta aqui na TVE, a TV dos Campos Gerais. Hoje nós teremos dois convidados. Primeiro, uma das maiores empresárias da área de comunicação do Brasil, Maria Priscila Nabosny, da Mapa 360, conversa com a gente sobre comunicação em tempos de coronavírus. Depois, nós teremos o doutor em administração, professor do curso de administração da Universidade Estadual de Ponta Grossa, Oswaldo Calegari, explicando para a gente como agir do ponto de vista financeiro em tempos de pandemia. Tema da entrevista, finanças em tempos de coronavírus. Voltamos em instantes. Olá, estamos de volta com o programa Lente Aberta. O assunto agora, comunicação em tempos de coronavírus. Comigo no estúdio, uma das maiores empresárias do país neste segmento, Maria Priscila Nabosny, da Mapa 360, que tem sede na cidade de São Paulo e uma sucursal aqui em Ponta Grossa. Antes de mais nada, é interessante saber que empresas que têm abrangência nacional e clientes fora do país têm também seus escritórios regionais na cidade de Ponta Grossa. Obrigado pela sua presença hoje aqui e eu gostaria que a senhora nos ajudasse a entender como que o setor de comunicação vem enfrentando os desafios impostos pela pandemia. Muito obrigada pelo convite, muito bom estar podendo trazer essa temática para poder falar hoje. Nós estamos falando aí de comunicação e marketing em um momento em que tanto as agências como o segmento tiveram que se reinventar para poder trazer mais soluções para as empresas. Então, a gente percebe que houve uma mudança de comportamento dentro dos processos que nós entregávamos para os nossos clientes. No início da pandemia, nós temos um susto, um momento em que tudo param inclusive os investimentos financeiros sobre essa perspectiva, né, de publicidade, propaganda, de comunicação como um todo. E na sequência, nós vemos uma mudança de comportamento e de mensagem que está indo para o consumidor. Tá? Entra-se um novo formato que a gente chama dentro do segmento de storytelling, que é quando você conta uma história para as pessoas. Ao invés de eu vir aqui falar, compre esse copo d'água, né, o preço é tanto, essas características desse copo, eu conto a história desse copo, quem fez esse copo, para que serve esse copo. Então você sai da concepção produto e preço e você passa a trabalhar mais a questão da história do porquê, quando, onde. O que a gente usa muito, inclusive, dentro do jornalismo, né? Então, isso acaba entrando também dentro do nosso dia a dia da comunicação e da publicidade. Com a necessidade de lockdown em cidades como São Paulo, por exemplo, eu acredito que muitas empresas devem ter optado pelo home office. Foi o caso da Mapa 360? Sim, a gente entrou em home office dias antes de ser decretada a necessidade propriamente do home office. Nós estamos aí, já tem um pouco mais de 60 dias, toda a equipe trabalhando em home office, gente que acabou indo para o interior, na casa dos pais, nós aqui em Ponta Grossa, muita gente também em São Paulo, então nós estamos com uma turma bem esparramada hoje aí, mas todo mundo em casa. A rotina de videoconferências, então, deve ter se tornado intensa. Muito, porque antes aquilo que você virava para o lado e conversava e comentava, virou uma reunião, de uma certa forma. Né? Então, os processos de videoconferência começam cedo e vão até o fim do dia, início da noite, com muitas coisas para serem produzidas, mas de uma forma muito efetiva, muito bem feita. Então, hoje nós não temos o que reclamar. O impacto do home office para nós está sendo positivo, não está sendo negativo. No que se refere ao comportamento dos clientes, como eles têm se comportado durante a pandemia e o que eles têm esperado por parte das agências de publicidade e comunicação? O que a gente fez, eu posso falar muito sobre a nossa característica. Nós já temos uma característica de ser muito proativos. O que nós fizemos foi, antes mesmo de ser feito o lockdown e a gente perceber a movimentação que estava havendo, foi traçar um plano de contingência e gestão de crise individualizado para cada cliente.
Então, antes mesmo do cliente solicitar ajuda, nós já estávamos dizendo para ele o que estava vindo e o que poderia acontecer, tá? Na sequência, 20 dias depois, quando há as primeiras manifestações de processos de retomada, nós iniciamos os planejamentos de retomada, o qual nós sentamos com o cliente, explicamos para ele quais são os movimentos que estão acontecendo e quais são as melhores práticas. Então, o que a gente precisa e o que o cliente precisa esperar das suas agências nesse momento, ou que já deveria ter sido feito de certa forma, não dá para ficar esperando o cliente pedir ajuda. Na verdade, o cliente tem você justamente para que você traga soluções que são importantes para poder contribuir neste momento, independente do segmento que esse cliente esteja. Bem, as pessoas estão em casa, muitas ainda. Se não estão em casa, estão mais tempo em casa, porque muita gente tem ido ao trabalho, mas numa jornada mais reduzida, e estão consumindo mais conteúdo em casa. Isso muda o perfil do consumidor nesse momento? Muda o perfil do consumidor, muda o perfil e a forma dele comprar, tá? Nós estamos tendo um aumento significativo do consumo da internet e do nosso tempo na internet durante esse período, tá? Da mesma forma que também a televisão foi impactada positivamente, TVs a cabos, Netflix, entre outros segmentos, tá? Esse cliente atual que está em casa, ele está tendo mais tempo de consumir e ser mais crítico àquilo que ele está consumindo. Então, de certa forma, consumir por consumir cai em desuso nesse momento. Por isso é importante a importância do storytelling, do contar a história, do porquê que ele está consumindo aquilo naquele determinado momento. Nós tivemos um caso muito interessante de marketing essa semana, não é um caso da Mapa, mas é um caso que a gente sempre está estudando e acompanhando, de uma marca de roupa de alto padrão que lançou uma máscara. E essa máscara veio ao preço de R$ 147. Só que tem um porquê dessa máscara estar custando esse valor. Na verdade, o preço de custo dessa máscara para esse fabricante ele vai ter R$ 11 que vai pagar o preço dele pelo produto. Todo o restante é uma ação beneficente para poder doar outras máscaras para o setor. Mas a forma que foi divulgado e como foi feito, chegou ao consumidor o preço de R$ 147. A história não foi contada da forma que ela deveria ter sido contada. Uma coisa é você comprar uma máscara de R$ 150, sabendo que essa máscara vai se tornar em mais 30, 40 máscaras para outras pessoas. Então você vai pagar os R$ 150 porque você quer ajudar, ok? Outra coisa é você comprar uma máscara de R$ 147, R$ 150, achando que você só está comprando aquele produto pela marca. A marca foi bombardeada, tanto em todas as plataformas que nós temos hoje disponível. Esse é o novo consumidor. Faça a sua campanha de marketing muito bem amarrada, muito bem pensada, porque se ela não estiver bem amarrada, o tiro sai pela culatra. E foi exatamente isso que acabou acontecendo aí essa semana, a exemplo. O consumidor nosso, o consumidor brasileiro, está cada vez mais crítico. E ele vai sair dessa pandemia ainda mais crítico. E é a hora de buscar uma parceria comercial, de fazer o que se chama de co-branding? Podendo explicar o que é co-branding? Sim. Nós somos uma agência que somos extremamente especializados nesse tipo de modalidade que é o co-brand. O co-brand é quando você une duas marcas que muitas vezes podem não ter afinidade nenhuma entre elas no sentido do que cada uma faz, mas elas possuem afinidade com o público que elas estão querendo conversar. E aí você une duas empresas que juntas fazem uma ação. As ações de co-brand são muito bem-vindas, principalmente em ações de relações públicas. O movimento de relações públicas atual, ele está ganhando muita força nesse patamar, porque as relações públicas, ela já nasce justamente para dar voz ao público, às empresas, junto aos seus segmentos. Então, em um momento como esse, você fazer ações de relações públicas através de co-brand é o grande caminho. E é um grande caminho econômico, inclusive, para as empresas. Porque quando você une duas marcas para um tipo de atividade, você está diluindo o custo. Você está diluindo o custo para qualquer tipo de atividade que você esteja fazendo. Então, sim, o co-branding, assim como as relações públicas, é uma tendência aí para os próximos meses
e principalmente seria uma boa saída de atividades para agora. Maria Priscila Nabosny, a gente vai agora para um breve intervalo e nós voltamos em instantes com o programa Lente Aberta. Por favor, fique com a gente. Olá, estamos de volta com o programa Lente Aberta. O assunto continua sendo comunicação em tempos de coronavírus. Comigo no estúdio, uma das maiores empresárias do segmento no país, Maria Priscila Nabosny, da Mapa 360, que tem sede na cidade de São Paulo e escritório em Ponta Grossa. A senhora mencionou que o home office tem sido muito utilizado. Isso mudou de que forma a mecânica de trabalho? A gente mencionou a questão das videoconferências. Trabalha-se mais em casa com o home office ou no escritório? É uma boa pergunta, porque nós estamos trabalhando intensamente e é muito difícil dizer, pelo menos no nosso caso, que estaríamos produzindo menos do que se estivéssemos no escritório. Digo a dizer que acredito que estamos produzindo muito mais em casa do que no escritório, por N motivos. Fator de deslocamento, principalmente na cidade de São Paulo, que a gente sabe que tem colaborador que leva 1h30, 2 horas para chegar ao trabalho. Então você tem uma certa qualidade de vida por estar acordando, tomando seu café, se arrumando e começando a trabalhar. Apesar que falar de qualidade de vida nesse momento em que estamos todos enclausurados em casa é muito difícil. Verdade. Mas entendemos que muito provavelmente deveremos implementar o home office 1 ou 2 vezes por semana depois que tudo isso passar. A gente entendeu que funcionou, a gente entendeu que é uma equipe que a gente pode confiar plenamente, pessoas que possuem suas responsabilidades e que produzem muito. Então, fomos forçados a conhecer, a experimentar a modalidade e hoje temos que agradecer por essa modalidade existir, porque quanto à produtividade não houve alteração alguma. Muitos segmentos estão sofrendo mais do que outros segmentos. O agronegócio, por exemplo, até agora não foi tão atingido, mas o setor de turismo foi atingido em cheio. Muito. Como os segmentos estão se reinventando? Alguns, infelizmente, precisam esperar isso passar, mas outros estão se adaptando, não estão? Sim. A gente percebe muitos segmentos que são, de certa forma, de varejo, entrando mais forte no online, conseguindo trazer as suas lojas, que são lojas físicas, para o ambiente online. A gente vê um crescimento significativo de compras online de algumas outras áreas, como a própria alimentação e bebidas alcoólicas, vinhos, que houve um crescimento exponencial durante a quarentena. A Mapa é uma empresa que está fazendo só essa semana 3 e-commerces para esse segmento, tá? de varejo alimentar. Bom. Exato. Então é uma coisa assim muito interessante. Ao mesmo tempo que você vê em novas plataformas tecnológicas chegando, então a gente tem mais uma plataforma que a gente deve estar lançando no máximo mês que vem para um cliente na área pet, que vai ser revolucionário, isso na cidade de São Paulo. Tá? Hoje praticamente um iFood dentro do segmento pet. E aí você vê muitas áreas realmente se reinventando e correndo atrás de estarem produzindo e comercializando os seus produtos nesse momento. Existem outras, obviamente, como o segmento do turismo, que é um segmento que a Mapa é muito forte, que sofre exponencialmente nessa situação. Então, nós temos empreendimentos que já estão voltando aos poucos, outros empreendimentos que já possuem suas datas para reabrir, mas nós entendemos que, tendo uma data de reabertura, a gente acredita que a comercialização dos produtos turísticos voltam novamente a acontecer de forma muito rápida. É muito tempo dentro de casa, as pessoas precisam, né, de novas alternativas. Nós estamos enfrentando no Brasil uma caminhada rumo ao pico. Então, o pico já deveria ter acontecido, mas em função do lockdown decretado pelos governadores, nós tivemos um processo de esfriamento na transmissão comunitária. Postergação. Exatamente. E agora essa transmissão comunitária começa a acontecer. Infelizmente, muitas mortes já ocorreram, talvez outras venham a ocorrer.
E o país, então, caminha em direção ao pico. Esperamos que isso passe logo para que realmente, enfim, as pessoas possam desenvolver imunidade e caminhar rumo à normalidade dentro de algumas semanas. Mas em alguns países isso já passou, ou pelo menos a primeira grande onda já passou, né? Esses países têm procurado, por exemplo, a Mapa interessados nos serviços de comunicação, ou seja, o mundo começa a se reativar por onde a pandemia já passou? Então, nós temos clientes hoje, Inglaterra, Espanha, Argentina, México e Estados Unidos. Mesmo alguns destinos já tendo passado pelo pico, o comportamento ainda está muito parecido entre todos esses países em referentes à economia. Literalmente, existe um termo que é muito utilizado, que é vamos sentar em cima do caixa. E é literalmente isso que aconteceu. Nesse momento, existe uma previsão de retomada de investimentos dentro do mercado nacional a partir de agosto. Tá? Alguns desses países mantiveram as suas ações promocionais, continuaram as suas atividades econômicas no sentido da prestação de serviço, mas negociaram pagamentos postergados lá para frente. Então, a partir de agosto, nós voltamos a receber divisas de muitos desses países. Alguns, a maioria, mantiveram as suas divulgações e o seu trabalho em território nacional. E aí, nesse caso, no caso da agência, você precisa ter um bom fluxo de caixa e uma boa retaguarda para conseguir continuar bancando essa mídia e essa divulgação que ocorre até vir agosto. Porque é uma situação muito delicada. Você não tem fluxo de caixa, mas você precisa manter contato com a clientela, né? Isso em alguns segmentos, é óbvio. Outros sofreram, mas não sofreram tanto, né? As empresas, elas vão sair desta pandemia, as que sobreviverem, renovadas em sua metodologia de trabalho? Em metodologia de trabalho, eu não tenho dúvida. Não tenho dúvida que a gente vai sair muito mais forte, muito mais inteligente nas nossas atitudes. E da mesma forma que eu digo que o consumidor vai estar cada vez mais crítico, as nossas atitudes, inclusive ao nosso trabalho, ao nosso dia a dia, também vão estar cada vez mais críticas, no sentido de prestar atenção daquilo que nós estamos fazendo, sermos mais efetivos naquilo que estamos fazendo, para não perder tanto tempo ou não perder tanto dinheiro. Então, não tenho dúvida que com tudo isso, quem passar, quem sobreviver, quem conseguir chegar lá na frente, é inevitável que você aprenda muito, que você fique mais forte. Não significa que o fato de você ficar forte não significa que você vai se recuperar extremamente rápido. Significa que você vai ter um processo de resiliência mais longo para conseguir buscar a recuperação. Porque, novamente, nós estamos falando de uma pandemia, de um processo mundial. Nós não estamos falando algo especificamente do Brasil ou especificamente da América Latina. Então, o impacto que nós temos aqui, outros países também estão tendo. Essa semana, ontem, o presidente do Airbnb noticiou a demissão de 1.600 colaboradores. A Uber, a mesma coisa. Então, o que aconteceu com grandes empresas mundiais? O primeiro momento foi segurado, agora a partir do segundo mês, indo para o terceiro mês, agora começa a aparecer os ajustes que são necessários para a manutenção dessas companhias. Então, agora, grandes empresas vão começar a anunciar seus cortes e seus enxugamentos. Com uma tendência de recuperação um pouco mais lenta, eu imagino. Muito mais lento, principalmente dependendo do segmento, né? Nesse momento que a gente vive, a área de comunicação tem muito a ensinar a outras áreas, talvez as pessoas não saibam disso. Na área de comunicação a gente vive se reinventando, né? É por isso que a programação das emissoras de TV, por exemplo, é tão volátil, ela se modifica tanto. Raros são os programas que duram décadas, por conta desse processo de adaptação. Existe um antigo ditado, dizem que vem do Antigo Egito, que fala sobre o enigma da esfinge, né? Decifra-me ou devoro-te, que nada mais é do que a necessidade de adaptação diante dos tempos. Esse é um momento em que as pessoas devem buscar a qualificação, a requalificação, se for o caso, buscar desenvolver novas habilidades para poder
ficar mais atraente para o mercado de trabalho, já que a recuperação econômica vai ser um pouco mais lenta? Totalmente. Acho que se eu pudesse dar um conselho para quem está nos assistindo, independente da sua área econômica, independente do que você faz da vida, saia do seu ponto de conforto. Coloque sua cabeça para pensar em possibilidades e alternativas, porque uma situação como essa afetou a todos. Se você é um professor, por exemplo, e você teve a sua carga horária nesse momento atingida, correto? E você não sabe, que nós não sabemos quando as aulas vão retornar. O que você pode fazer nesse momento para poder ter algum outro tipo de renda? Você pode dar aulas particulares? Acho que o importante é as pessoas se movimentarem e pensarem, buscarem alternativas e serem criativas, conversarem com outras pessoas também. Porque realmente todo mundo tem a possibilidade de se recriar, todo mundo, independente do segmento que você esteja. Então, e como todos fomos afetados, entendo que este é o momento justamente de buscar informação, de ler muito, de quantos cursos e quantos seminários, lives estão sendo feitos gratuitamente, falando de tendências, falando de uma série de coisas. E que você poderia estar assistindo, ao invés de passar o dia inteiro em casa, na frente da televisão, muitas vezes vendo filme ou seriado. Então, assim, o que estamos vivendo nesse momento não é férias. Nós não estamos em férias. Nós estamos vivendo uma situação que, ao você retornar para o seu emprego, se hoje você está afastado, ou se você hoje está de férias, você também vai ter que se reinventar para aquilo que você está voltando, para que você consiga garantir a sua vaga quando você voltar. Então, ainda vemos muitas pessoas achando que estão em férias, né? Muita gente brincando com o que está realmente acontecendo. E acredito que está na hora de analisar com muita atenção, porque isso não é uma brincadeira. E quem enxergar isso antes e buscar uma alternativa, sobreviverá de forma mais fácil. Maria Priscila Nabosny, empresária, diretora e presidente da Mapa 360, obrigado pela sua presença hoje aqui. Muito obrigada pela oportunidade. Espero contribuir e ter ajudado algumas pessoas. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos em instantes com o programa Lente Aberta. Por favor, fique com a gente.